Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morta a bala em Vitória de Santo Antão. Mototaxista assassinado a tiros na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Encapuzado assalta e mata jovem a bala na Sapucaia de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 11 de abril de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 homicídios, 8 assassinatos, como sempre a maioria no interior. Foram 6 crimes no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 1.003 assassinatos. Já está preso o homem suspeito de matar e esquartejar adolescente de 16 anos. As pernas da vítima foram deixadas em um coletor de lixo, mas o restante do corpo ainda não foi encontrado. A reportagem é de Adúcio Lucena. A prisão do suspeito aconteceu no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, por força de mandado de prisão. O homem é apontado pela polícia como autor da morte e esquartejamento do adolescente Geibson Manuel da Silva, de 16 anos. A prisão trouxe um alívio, mas não confortou o coração da família, que quer que a polícia encontre o corpo do rapaz, para que os parentes possam realizar o sepultamento. As pernas da vítima foram encontradas em uma caçamba de lixo, por garis, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, no dia 16 de março deste ano. O crime chocou os moradores do bairro. Na casa do suspeito foram encontrados medicamentos que teriam sido usados para dopar a vítima. Em seguida, o suspeito teria filmado o adolescente dormindo na cama dele, momentos antes de cometer o crime. O acusado teria informado em depoimento à polícia que as outras partes do corpo foram colocadas também na mesma caçamba. Para a irmã da vítima, Thalia Conceição, essa informação não é verdadeira. Ele não quer dizer onde está o restante do corpo do meu irmão. Ele, graças a Deus, foi preso, né? Os policiais que prenderam ele fizeram um ótimo trabalho, mas ele não quer dizer onde está o restante do corpo do meu irmão. Ele não quer dizer. O que a gente só quer agora é poder fazer um enterro, né? Pra gente se despedir, mas ele não quer dizer. Ele foi visto ontem aqui na rua daqui de trás, só que as pessoas correram para tentar pegar ele, só que não conseguiu. Eu tenho pra mim que ele queria vir pegar a cachorra dele, porque ele tinha um amor muito grande pela essa cachorra dele. Aí ele queria voltar pra pegar ela, só que ele não conseguiu, porque ele viu que tá todo mundo atento pra tentar pegar ele, né? Eu acho que ele só veio pra tentar pegar a cachorra dele. Quinta-feira, quando a gente descobriu que era meu irmão, ele veio e ainda disse assim: a gente, se você quiser, pode me chamar pra procurar o corpo, que eu vou também com vocês. Ficava vindo todos os dias aqui em casa. Não pensava que seria ele, entendeu? Na quinta-feira, ele conversando com a gente, ele falou que, antes da gente descobrir que tinha sido meu irmão, ele falou que não tinha visto mais o meu irmão. Aí quando foi na quinta-feira que a gente viu as fotos das pernas, a gente descobriu que era do meu irmão, ele chegou em casa e falou assim: poxa, Gebson foi lá em casa, me pediu um copo de água, eu dei a ele e ele foi embora. Ele mesmo se perdeu na conversa dele, tá entendendo? Foi aí que a gente teve a desconfiança dele. Aí ficou observando ele, o espaço dele, só que sem ele perceber, só que a gente já desconfiava dele. Aí quando foi na segunda-feira, depois uma pessoa mandou pra gente foto do celular dele, aí foi quando a gente teve a total certeza que tinha sido ele. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Olha, minha gente, uma criança morreu após receber uma descarga elétrica em um carregador de celular. Isso mesmo, a criança tinha apenas 3 anos de idade, morreu eletrocutada na tarde de ontem ao receber uma descarga elétrica em São Vicente Ferreira, no Agreste de Pernambuco. O garoto, ele estava na residência dele, na comunidade Xande Esquecido. Ele havia chegado da escola, tomado banho e em seguida foi mexer no aparelho celular que estava carregando, quando aí sofreu o choque. Parte do cabo estava descoberto, ocasionando este acidente, essa descarga elétrica. O menino ainda chegou a ser socorrido na unidade mista Edson Regis, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia local. Olha, minha gente, uma grávida ameaçada pelo padrasto em Nazaré da Mata. É isso mesmo.
A gestante e a mãe dela foram ameaçadas de morte na noite de ontem na rua Odilon Estevão da Paz, comunidade Tamatopé, em Nazaré da Mata. O autor do crime, identificado como Alexandre Hermenegildo de Almeida, companheiro e padrasto das vítimas. Um efetivo da Polícia Militar foi acionado, presenciou as ameaças, inclusive a gestante de 8 meses chegou a passar mal durante a ocorrência. O caso foi registrado na delegacia local. Um homem foi detido na tarde de ontem com crack e maconha na Avenida Agamenon Magalhães, bairro Santo Antônio, em Carpina. Segundo o boletim de ocorrência, enquanto a polícia realizava lá um motopatrulhamento, o indivíduo estava em atitude suspeita. Ao ser realizada a abordagem, o policiamento encontrou com o homem uma porção de maconha e 2 pedras de crack. Diante dos fatos, o acusado foi levado junto com material para a delegacia de polícia local. Olha, minha gente, um furto foi registrado na madrugada de ontem na Avenida Congresso Eucarístico Internacional, à margem da PE 90 em Carpina. A empresa GBS Cursos foi alvo de um criminoso que furtou vários objetos. Foram subtraídos um notebook, várias peças, câmeras fotográficas profissionais, também celulares da empresa, dinheiro também. O arrombamento foi registrado em uma das paredes laterais do espaço onde uma grade foi inicialmente arrombada. Um homem foi detido na rodovia Agamenon Magalhães, no bairro Santo Antônio, em Carpina. De acordo com a polícia, durante a realização de rondas com moto-patrulhamento, foi avisado em atitude suspeita. O cara foi visto em atitude suspeita. O elemento identificado como José Alif Barbosa de Oliveira. O homem foi abordado e com ele encontrado um amigo que estava também com maconha. O indivíduo foi levado juntamente com material. Esse material apreendido foi levado tudo para a delegacia local e assim foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência. Um taxista ficou ferido após um capotamento na BR-424 no bairro do Magano, em Garanhuns, no agreste do estado. O comando policial apurou que o condutor do táxi tentou desviar de um veículo que trafegava na faixa contrária durante uma ultrapassagem. Ao tentar desviar, o carro acabou caindo numa vala. O carro capotou e o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Fábio Antônio da Silva, de 22 anos de idade. Este rapaz, ao sair de casa após receber uma ligação telefônica, acabou sendo assassinado a bala na rua A, Vila Madalena, em Nazaré da Mata. De acordo com informações, ele havia tido um atrito aí dias antes com os elementos Henrique, Petengo e também um tal de Bode Roco. E esses caras serão investigados pela polícia como suspeitos da morte do jovem Fábio Antônio da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Renildo José da Silva, com 22 anos de idade, conhecido pelo apelido de Bigode, residente na rua Viviano Alves Lagos, no bairro do Salgado, em Caruaru. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo. Morto com tiros de pistola na rua Antônio Cardoso, em frente a um mercadinho lá no Salgado de Caruaru. Um elemento só desceu de um carro preto e cometeu o crime. A morte de Renildo José da Silva, o Bigode, este é o 6º homicídio registrado este mês lá em Caruaru. E durante o ano já foram registrados 41 assassinatos. João Paulo Henrique da Silva, jovem com 21 anos, residente na Rua do Pacífico, bairro Santa Rosa, em Caruaru, foi alvejado com disparos de arma de fogo na própria residência por elementos desconhecidos, sendo levado para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele seria usuário de maconha e, quando de menor idade, já havia sido apreendido na FUNASA de Caruaru. Já teria passado um tempo em uma clínica de reabilitação, mas teria voltado para o vício e estaria inclusive sendo ameaçado por conta das dívidas de drogas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. José Roberto dos Santos, de 40 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo quando estava bebendo
na rua 15 de janeiro, em Sirinhaé. Um homem encapuzado se aproximou dele e abriu fogo. José Roberto dos Santos foi levado inicialmente para o hospital local e depois removido para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Fãs e amigos participaram das últimas homenagens ao MC Escamoso. O artista morreu em um acidente automobilístico. A reportagem é de Adúlcio Lucena. O velório do cantor e produtor de brega funk, Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, conhecido no meio artístico como MC Biel Escamoso, foi na capela do cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. A cerimônia marcada pela dor e sofrimento reuniu familiares, amigos e fãs do artista. MC Leozinho do Recife fez questão de dar o último adeus ao amigo. Eles se encontraram na mesma casa de show, onde se apresentaram horas antes do acidente. Tava no show, eu toquei antes dele. Sempre que ele me via, ele sempre me ligava perto, general e tal. Ficou lá comigo o tempo todinho. Infelizmente, tava bebendo, né? Tava curtindo a festa, ia fazer um show e tal. Do nada, ele muito feliz e tal, alegre. Porque sempre que ele me via, ele sempre fazia a mesma festa. Chegava e acabou que eu terminei meu show, ainda esperei, ele tocou umas 4, 5 músicas. Eu vim embora, cheguei em casa, veio meu irmão, a gente foi embora e meu produtor ligou dizendo que ia acontecer um acidente com ele e tal, tudinho. E achava que ele ia morrer, porque tava muito grave o acidente. Só que na verdade eu acho que ele já tava morto, né, velho? O que eu tenho a dizer é que Deus coloque ele em um bom lugar, que conforte o coração de todos os familiares. É isso, a vida vai ter que seguir, a gente tem que seguir, ele nunca será esquecido, sempre será Escamoso. O acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. Passava das 4 da manhã, quando o veículo conduzido pelo MC perdeu o controle e bateu violentamente contra o muro de um edifício. Segundo a perícia, o carro estava em velocidade superior ao permitido pela via. O artista estava sozinho no automóvel, que ficou completamente destruído. O cantor era um dos nomes mais expressivos do brega funk em Pernambuco. O pai do MC parecia não acreditar na partida do filho. A ficha ainda não caiu, que ele me ajudava bastante, humilde, gente boa, querido, de canto a canto, chegava a corda da minha caminhão, ele saía de jeito. Ele ia dar auxílio em qualquer favela, mas é que só fez coisa boa, essa é essa parte que eu me lembro. Mas, sabe, coisa boa. Foi criado por a avó morreu esse ano, já foi uma bala. Abalou ele, não deixou a carreira, só pensando no futuro. Não aconteceu, não era um menino de viver em canseira, só caseiro, estudando, fazendo show dele, só saudade e não vou ver mais. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O Wesley Cipriano da Silva foi vítima de uma tentativa de homicídio ontem à tarde na rua Capitão Pedro Ivo, em frente a uma UBS na comunidade de Xande Pinheiro Paudalho. Wesley estava em um ponto de drogas conhecido como Sardinha, acompanhado de outros amigos, quando um homem identificado apenas como Douglas chegou atirando contra o grupo. Cipriano foi atingido por 5 disparos e socorrido por uma equipe do SAMU para a unidade de pronto atendimento local, a UPA. Wesley foi transferido em situação estável aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração. José Roberto dos Santos, de 40 anos de idade, este é aquele que falamos, que foi baleado quando estava bebendo em Sirinhaé. Foi levado para o hospital local, removido para o Dom Helder Câmara do Cabo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. José Anderson Ferreira da Silva, um rapaz de 34 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo quando estava em frente à residência dele, na rua Luciano Mendonça, em uma quadra de esportes em Lagoa de Itaenga. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. De acordo com informações, ele, José Anderson, seria ex-presidiário e teria ligação com o tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Jovem é morta a bala em Vitória de Santo Antão. Mototaxista assassinado a tiros na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Encapuzado assalta e mata jovem a bala na Sapucaia de Olinda.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a turma ligada com a gente aqui na Jornal, Nininho e a esposa Fernanda e os funcionários da Jordão Refrigeração na Avenida Maria Irene, Tony da Guabiraba, a esposa Isabel e os filhos Antônio, Laís e Laísa. Gilvan Mecânico, ele está em Porta Larga. Preto é do time 100% da favela, lá no Campo Grande do União, Campo do União. Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata. O zagueiro Roma Ferreira está em Rio Doce, Olinda. Carlos do Relógio, o pai dele, Caboré, no Mercado Público de Camaragibe. No Vasco da Gama, o delegado José Antônio, filho do comissário Zezinho com a esposa Jerusa. Na Rua Bulgari, Morro da Conceição, Max do Mercadinho, seu Lu da Barraca, e também Ailton, o Ita Cabeleireiro. O jogador atacante, artilheiro do Retrô, Renato Henrique, também está ouvindo com a gente, tá inclusive no departamento médico. Ele e o pai dele, Lico Silvestre, estão ligados na Jornal. Outro jogador que também está fora dos gramados é o atacante Almir, que foi a revelação de acesso do Ibis para a primeira divisão. Só que o Almir está esquecido lá pela diretoria do Ibis. Também ligado com a gente aqui no Jornal, lá em Pau de Légua, em Garaçu, o tenente Lupécio Nunes. Meriótica e o pessoal lá no Jangue, e também Carlos Gomes, que é contador. Vanvan e MC Guela estão em Santa Amaro, Saulo Holanda em Olinda, Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão na Mangueira, e também o motorista Fred. Francisco e Brasil, Francisco tá na SDS aqui bem pertinho. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico em Olinda. No Mercado Público em Camaragibe, Paulo do Queijo, Cecinha da Carne, Paulo do Miúdo e Sandro do Miúdo com a esposa Leiga, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. E no Mercado Público em Nova Descoberta estão lá Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. O doutor médico, cardiologista, cirurgião, doutor Flávio Roberto da Unimed também está sintonizado com a gente. Comerciante Zé do Sal em Águas Compridas, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. E o doutor Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEAS, inclusive também o presidente Bruno Rodrigues e o segurança Eziel. Rapaziada todinha ligada com a gente aqui na Jornal. Carlos André da Conceição, jovem de 23 anos, residente no sítio Brejinho, zona rural de Quipapá, morreu em um acidente de motocicleta na PS 126 no Engenho Limão, em Quipapá. Uma pessoa ficou ferida nesse acidente, Mário José de Lima Filho, que foi levado para o hospital local e depois removido aqui para Recife, para o HR. Geovânio Ferreira da Silva, de 43 anos de idade, residente na zona rural de São Benedito do Sul. Ele morreu no Hospital Regional de Palmares, vítima de um acidente de motocicleta que aconteceu lá mesmo em São Benedito do Sul, justamente na rua João Pessoa. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. José Filho, um homem com 42 anos de idade, morador do Projeto Bebedouro, ele morreu vítima de um acidente, colisão envolvendo uma motocicleta que ele pilotava e um carro. O acidente aconteceu na BR-428, perto do distrito Nova Descoberta, em Petrolina. Ele era um dos grandes incentivadores da vaquejada do Muquem, lá mesmo em Petrolina. Reginaldo Alves da Silva, um cidadão idoso residente no bairro Agamenon Magalhães, em Caruaru, morreu num acidente de bicicleta em frente ao condomínio Campos do Conde, que fica pertinho do Hospital Regional do Agreste. Ele bateu em uma pilastra de proteção e acabou morrendo na hora. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. 3 rapazes, Júnior Pereira e um adolescente, foram baleados na rua Capitão Pedro Ivo, em Xande Pinheiro Paudalho, por 2 elementos, um deles identificado como Douglas, filho de Vavá, está sendo procurado pela polícia. As vítimas foram socorridas no hospital local. David Henrique do Nascimento Oliveira, jovem com 18 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem à noite na rua Demar Menezes, no bairro Santana, em Vitória de Santo Antão. E o suspeito, um tal de Rodrigo, que é filho de um tal de Macaxeira e que fugiu numa motocicleta preta. David Henrique do Nascimento Oliveira foi socorrido na emergência do hospital local.
E agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje é terça-feira. Ana Amélia de Tigipió está completando 43 anos de idade. É o colega da gente, o companheiro de trabalho, o repórter cinematográfico Alcides Nunes Baresi, aqui da TV Jornal, está aniversariando também hoje. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, estão aniversariando o tenente Nelson Rodrigues de Freitas, o sargento Romildo José da Silva e a pensionista Girleide Maria da Silva Ferreira. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Assinado a bala no córrego da Tabatinga, em Camaragibe, por elementos desconhecidos. No momento do crime, uma bala atingiu, bala perdida, Joel Pereira Soares Júnior, de 28 anos, que foi levado para o SEMEC lá mesmo em Camaragibe. O Everton Pereira da Silva, este foi alvejado com disparos de arma de fogo, um atentado que aconteceu na rua Vigário Bastos, na Vila Santa Luzia, em Palmares. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi levada para o hospital regional lá mesmo em Palmares. Osiel da Silva Cristóvão, com 40 anos de idade, se trafegava de motocicleta e ao passar perto do Bar da Débora foi agredido a facadas. O estabelecimento fica na rua Vereador Bernardino Borba, em Cortês. O suspeito do crime, Valdênio Rodrigues Pereira, de 49 anos de idade, foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. E o Osiel foi socorrido no hospital lá mesmo em Palmares. Gilmar José Alves de Araújo, com 38 anos de idade, residente na rua Rio Exu, no bairro José e Maria, em Petrolina, foi agredido a facadas na própria residência por um adolescente que seria usuário de drogas. A vítima foi socorrida no hospital universitário. A doméstica Mônica Maria da Silva, com 33 anos de idade, foi agredida a golpes de faca na própria residência na rua 15 de janeiro, em Siriaé. E o suspeito, o ex-companheiro dela, Jesuardo José da Silva, de 55 anos de idade, que foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. A mulher Mônica foi socorrida no hospital local. Jaqueline Valesca Braz Salles, com 30 anos de idade, residente na rua São Geraldo, no bairro do Planalto, em Abreu Lima, sofreu uma tentativa de homicídio. O desordeiro, identificado como Leonardo Cabral, conhecido como Léo da Vaca, esse cara estava cheio de picada, roubou o celular da vítima, ele estava armado com a faca peixeira, correu para tentar matar. Além de roubar o celular da mulher, tentou matá-la na base da faca peixeira. Ela correu e conseguiu escapar de ser assassinada, mas uma mulher teria sido assassinada. A ocorrência do fato foi registrada na delegacia de Paulista. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morta a bala em Vitória de Santo Antônio. Sueli Vilar da Silva, com 24 anos de idade, residente na Travessa Felipe Camarão, no bairro do Livramento, em Vitória de Santo Antão. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo na rua Sebastião Lopes, no bairro da Mangueira, lá em Vitória de Santo Antão, pertinho do bar do Dedé. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. No local, a polícia encontrou 5 Big Bigs de maconha. O corpo da jovem Sueli Vilar da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mototaxista assassinado a tiros na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. Vitor de Sena Lima, jovem com 22 anos de idade, mototaxista, residente
na rua Maria Auxiliadora, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Foi assassinado ontem por volta das 4 horas da tarde, com disparos de arma de fogo. Ele morreu em frente a uma casa lotérica localizada na rua Barão de Moreno, lá mesmo na Vila Rica do Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do mototaxista Rian Vitor de Sena Lima, de 22 anos, foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 8 assassinatos, 8 homicídios, 6 crimes ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano, em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 1.003 assassinatos. E atenção! Encapuzado assalta e mata jovem a bala na Sapucaia de Olinda. A vítima, o jovem identificado como João Vitor, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Petrópolis, no bairro da Sapucaí, Olinda, por um só elemento encapuzado que chegou lá, anunciou um assalto. De acordo com informações, João Vitor, ele já havia sido preso várias vezes, uma delas por roubo e a outra por tráfico de drogas. O criminoso teria roubado da vítima o celular e também a corrente do pescoço. Portanto, foi um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Policiais do 1º Batalhão estiveram no local, fizeram isolamento do corpo até a chegada das equipes do IC, do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O corpo do jovem João Vitor foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.